E aí, turma, beleza? Como vocês estão? Guilherme aqui. Hoje é dia 9 de dezembro de 2025. Continuando então a série de leitura comentada do Nosso Lar, do André Luiz, que foi um médico, né? Só fazendo algumas recapitulações. Estamos no segundo capítulo. O primeiro ele falou sobre um pouco da estadia dele nas zonas inferiores, né, onde ele estava logo que ele se percebeu desencarnado, morto, né? Morto ele não estava, né? Porque ele está contando uma história, né? Então é isso, né? A vida após a morte, né? A vida após a morte. Então é isso. É muito quando a gente entende que não existe morte, né? Que é algo interessante, né, de você parar para pensar, né? Não vou filosofar sobre isso agora, vamos ler o livro, né? Enfim, então, capítulo 2, Clarencio. Vamos lá. Suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido, onde estavam, né? Os sicários, assassino contratado, de coração empedernidos, empedrados, imagino, convertido em pedra, que endureceu, né? Onde estão esses sicários, né? Por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, e quando meu desespero atingiu o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Ele entrava em combate, né? Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera do nervosismo, né, do ódio, nos paroxismos, o maior grau de intensidade de uma doença, o cúmulo da cólera, da exasperação. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me... Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Olha só, comezinhos. O que é comezinhos? É cada uma. Bom para se comer, fácil de entender, simples, familiar. Então, os simples fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera minha barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Então, olha que louco essa ideia da fome, da sede, da barba crescendo, né? Mesmo desencarnado, mas é isso. O perispírito, ele é como eu disse no capítulo anterior, o perispírito, ele é algo material, é difícil de dizer, mas só que é difícil de dizer para nossa ciência de hoje, né? Mas como eu já disse em outro vídeo também, e se o perispírito ele for feito de matéria e energia escura, que hoje a nossa ciência terrestre não consegue explicar, né? Então é algo nesse sentido, vamos dizer assim, sabe? É algo que a ciência de lá consegue explicar o que hoje a gente ainda não consegue, né? Eu entendo mais ou menos assim. Então, um assédio incessante de forças perversas que assomavam os caminhos ermos e obscuros. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Tais objurgatórias, incessantemente repetidas, perturbavam-me o coração. Infeliz sim, mas suicida nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava-me porfiado duelo com a morte. Porfiado. Disputado, teimoso. Eu havia deixado... recordava meu teimoso duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na Casa da Saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos.
Sentia, no curso dessas reminiscências, o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono, minha esposa ainda jovem e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Então, né, ele relatando o fim da vida carnal dele, né? Deixou uma mulher e 3 filhos para trás, enfim. Por que a pecha de suicídio? Por que o defeito de suicídio, quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? Ele não estava entendendo porque as figuras chamavam ele de suicida, né? Vamos lá. O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Persistiam as necessidades fisiológicas, sem modificação. Olha que louco, né? Persistiam as necessidades fisiológicas, né, do ser, né, da matéria. Castigava-me a fome, todas as fibras, e nada obstante o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes, em torno de humildes filetes d'água, a que me atirava sequioso, sedento. Então é isso mesmo, ele via verduras e filetes d'água que ele se atirava com sede, enfim, desesperado, né? Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, né? Enquanto me permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para frente. Muitas vezes suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Então ele estava bebendo lama, basicamente, né? Comendo qualquer coisa que tinha na frente dele e lembrando o pão de cada dia. E quando ele lembrava disso, ele chorava, né? Não raro, era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer. Acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Então ele lembrou que existia um autor da vida, Deus, né? Essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Detestava as religiões, mas ele fala, é isso, é aquela pessoa famosa que vai nas religiões, vai nos cultos por ir, né? Por obrigação social, por obrigação, às vezes, religiosa, né? Mas sem entender, sem realmente estar lá de coração, sem realmente estar lá de alma, entender a mensagem de Jesus, até dos Velhos Testamentos, né? É um preconceito que eu tinha, né? O que importa da Bíblia é só o Novo Testamento, né? Só de Jesus para frente. Mas existem boas coisas no Velho Testamento também. Mas é claro que Jesus veio para não refutar, né? Mas vamos dizer refutar muitas coisas do que foi dito antes dele, né? Bom, enfim. Lembrei do autor da vida, essa ideia confortou-me. Eu que detestava as religiões no mundo, eu experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. E, quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao supremo autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Então, só aí depois desse tempo todo, ele, né,
Peraí. Peraí. De tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Olha só, né? O cara ficou horas, né? Pedindo e... Pô, então não existe nada. O que está acontecendo, né? Por que não me perdoaria o Eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? Olha o que ele pensava, né? Ele estava pensando sobre, né, Deus ajudava até os pássaros que mal tinham consciência e as flores e não ia me ajudar, né? É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se e fixou nos meus olhos os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava minha alma toda. Emocionado quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E percebendo o meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver as energias. Em seguida chamou 2 companheiros que aguardavam a atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo de branco, né? Alvo lençol foi estendido ali mesmo, a guisa de maca improvisada, enfim, né? A maneira de maca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores a transportarem-me generosamente. Quando me alçavam cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu como quem recorda inadiável obrigação: vamos sem demora, preciso atingir nosso lar com a presteza possível. E mais um capítulo se encerra. Então, tô quase, eu acho que sem comentários para esse capítulo, né? Enquanto eu fui comentando já, é isso. A gente, às vezes na Terra, né, a gente passa por essas, né? A gente cai, a gente se esquece de Deus e aí acha que Deus esqueceu da gente e aí, quando a gente menos espera, aparece, né? Mas aqui um pouco mais literal, né? Fechou? Vamos lá, mais um capítulo lido. Vejo vocês no próximo. Valeu, obrigado, que assim seja.